Olá a todos, então vamos dar prosseguimento com a parte de reprodução dos fungos, né? Na aula anterior vimos a reprodução assexuada, né? E agora vamos ver reprodução sexuada, ok? A primeira pergunta é justamente, já que os fungos se propagam e se reproduzem tão bem com seus milhões de esporos assexuais, como nós vimos, né? Com os conidisporos e conidisporos e esporangiosporos, né? Então, já que eles conseguem se propagar de forma assexuada tão bem, qual é a função da reprodução sexuada? Por que reprodução sexuada? Já que existe um sucesso reprodutivo na reprodução assexuada. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho. 5 segundos para você. E aí, o que você acha? Bom, acho que você acertou, né? Com certeza você deve ter pensado na variabilidade genética. A reprodução sexuada, ela dá essa garantia de variabilidade. Ela permite mesclar, ela permite juntar diferentes células, né? Células com diferente material genético, tá? Enquanto que na reprodução assexuada você tem a mesma composição genética sendo multiplicada, ou seja, você tem a mesma célula ali, você tem o mesmo fungo com a mesma constituição genética sendo replicado, sendo multiplicado, tá? Na reprodução sexuada você já tem variabilidade genética e você sabe que isso é extremamente importante para a espécie se perpetuar, né? Para a espécie se desenvolver, para a questão da sobrevivência, da adaptação, né? Espécies que constituem, que apresentam o mesmo material genético, tendem a ter problemas para persistir num meio em que há uma alteração. Por exemplo, você tem um fungicida ou determinados produtos que podem eliminar uma determinada espécie, né? E claro que quanto mais variabilidade genética é melhor, tá? Então, com certeza, a reprodução sexuada ela garante ao fungo uma contribuição para o seu desenvolvimento e para a questão do seu e para a questão da sobrevivência da espécie, tá? Então, fundamental a reprodução sexuada, né? Então aqui nós temos núcleos haploides, tá? De uma célula doadora fundindo-se com outro núcleo haploide. Você sabe que haploide é a metade, né? Dos cromossomos, a metade do material genético. Então você tem duas células haploides fundindo, né? Formando uma célula diploide, tá? E um zigoto, certo? Então aqui você tem a mistura do material genético a partir de duas células diferentes, né? De fungos diferentes. Então depois ocorre a divisão meiótica, né? E você sabe que a divisão meiótica existe no final dela a variabilidade genética, né? As células são diferentes da célula parental, né? Da célula de origem, tá? Originando-se 4 ou 8 núcleos haploides, alguns dos quais recombinarão geneticamente. Então, o grande mérito da reprodução sexuada e dos esporos sexuados, né, dos esporos que vieram a partir dessa reprodução, é, sem dúvida, a questão da variabilidade genética. Tá? Esse é o grande destaque, é o que nós precisamos perceber aqui. Então você tem os três principais tipos de esporos sexuados, né? Que são os zigósporos ou zigosporos, ascosporos e basidiosporos. São esses esporos que vão dar origem, né, aos nomes zigomicota, né, o filo zigomicota, ascomicota e
basidiomicota, tá? Você pode observar aqui como é que funciona. Isso aqui é uma maneira bem geral, tá certo? Nós podemos detalhar depois que a gente começar a estudar o filo separadamente, né? No caso aqui, zigomicota. Podemos observar como é que é o ciclo sexuado, tá? Então você tem aqui várias estruturas. E que isso aqui é hifa, certo? Esporângio, né? Ok, esse esporângio liberando esporos, tá? Então você tem aqui um fungo e você tem aqui um outro fungo, tá certo? Então você tem um aqui e você tem um aqui. Olha o que vai acontecer. Esse fungo vai, com a hifa dele, se encontrar com a hifa do outro fungo, tá? Então aqui nós estamos observando o início de uma reprodução sexuada. Olha só, formando quando hifas opostas, aqui, né, nesse caso, se fundem, criam um zigoto, né? Então essas hifas se aproximam, se fundem, né? E aí formam-se um zigoto, tá? O qual é recoberto por uma parede e liberada para o meio ambiente. Então vamos perceber aqui, né? Então as hifas, ó, tá? Isso aqui é uma hifa, isso aqui é outra hifa, tá certo? Então elas vão se fundir, elas vão se juntar, tá? Forma-se um zigoto que a gente chama de zigósporo, mas isso aqui ainda não é o final, tá? As paredes se rompem e as condições nutricionais ambientais têm que ser favoráveis, tá? E aí ele germina e forma o esporângio, tá certo? Então primeiro começa com as hifas, forma um zigósporo aqui, que vai entrar num processo de maturação, forma o esporângio, e no esporângio ocorre a meiose dessas células, que são células diploides, né? Porque elas se uniram entre essas duas células haploides aqui, tá? Formou uma célula diploide, que forma um esporângio, que entra em meiose, né? Ou seja, você vai ter mais variabilidade genética e aí produz, né? Libera os esporos, tá? Os esporos, né? Então, depois da meiose, você sabe que as células que são produzidas são células haploides, né? Que se desenvolvem em esporangiosporos, tá? E aí, esses esporos aqui que estão sendo liberados têm um material genético totalmente diferente desse aqui, né? Então, é um outro indivíduo, né? Uma outra composição genética, tá certo? Então, é uma maneira bem simples essa reprodução, tá? Bom, aqui você tem a reprodução assexuada, que ela começa com, vamos colocar aqui, o micélio, né? Forma um esporângio, tá certo? O esporângio, dentro do esporângio que estão os esporos, né? Que acontece a mitose, e aí produz esporos, tá? Esses esporos são todos idênticos, tá? Inclusive com o mesmo material genético daqui, ó, né? Ou seja, é o mesmo fungo se multiplicando. Os esporos germinam, liberando hifas. Essa hifa cresce, forma o micélio, que forma um esporângio, né? Dentro do esporângio, os esporos se multiplicam por mitose, tá? E são liberados, né? E o ciclo se repete. Ou seja, aqui a gente está tendo uma multiplicação de fungos, mas com um material genético semelhante, ok? Aqui já é diferente, tá? Aqui é a reprodução sexuada. Então nós temos fusão de citoplasmas de micélios diferentes, né? O hifa diferente, tá certo? Então você tem a fusão desse citoplasma que a gente chama de plasmogamia, ok? Depois acontece a fusão do núcleo, que a gente chama de cariogamia, né? Aqui você já tem uma célula diploide, desculpa, que é diploide, forma-se o esporângio, tá? E aí por meiose formam-se esses
esporos aqui, né? Os esporos têm células aqui dentro, haploides, né? Diferente, material genético totalmente diferente da célula, dessa célula aqui, tá? Então você percebe uma variabilidade genética. E aí esses esporos são liberados, germinam, né? Produzem hifas, ok? Aqui você tem esporos iguais e aqui você tem esporos diferentes geneticamente, tá? Então a reprodução sexuada ela tem essa grande qualidade, ok? Vamos lá. A reprodução sexual dos fungos se inicia com a fusão de hifas haploides, né? Então você tem aqui fusão de hifas haploides, caracterizando a plasmogamia, certo? Posteriormente, a cariogamia, que é a fusão de núcleos, ok? Que divide-se por meiose. Então, enquanto na reprodução sexuada você tem meiose, na reprodução assexuada você tem mitose, tá? Os esporos formados por meiose são considerados sexuados, né? E o que isso traduzindo, né, para a gente poder entender melhor, traduz em variabilidade do processo meiótico, ou seja, uma variabilidade genética, enquanto aqui você está tendo o mesmo material genético, né, o mesmo fungo, que você vai dar origem a fungos com material genético totalmente diferente, tá certo? Esse slide é basicamente idêntico ao anterior, né? Então ele mostra duas fases reprodutivas, né? A fase assexuada e a fase sexuada, tá? Perceba que a fase sexuada ela acontece, mas geralmente os fungos alternam a fase sexuada com a assexuada. A assexuada é muito mais rápido a dispersão do fungo, tá? Então o fungo ele passa a maior parte, a maior fase, né, do seu ciclo, ela é de fato haploide, tá? A fase diploide ela é curta, né? Tá certo? Ela é apenas para a reprodução sexuada, tá? Mas a maior parte da vida do fungo, né, da vida reprodutiva e, enfim, do seu ciclo biológico, ela é a fase haploide, ok? Bom, aqui é uma animação, né, bem interessante até. Eu vou mostrar aqui para vocês. O que a gente pode perceber aqui são esporos, né, fungos, é o que a gente vê constantemente, né, naquele pão que a gente deixa em casa, dormido, 3 dias no armário. Olha só o que acontece, né? Percebe as estruturas, o esporângio, aqui dentro estão os esporos, uma célula aqui com haploide, né? Hifa, tá? Hifa, aqui também tem hifa, né? Isso aqui é hifa, que é um que chama de micélio reprodutivo. Aqui os esporângios, tá? O que vai acontecer? Esse esporângio vai se abrir, ó, e vai liberar os esporos, que são levados pelo vento e acabam infectando outro pão e acabam caindo em outro alimento. Nesse alimento ele germina, ó, liberando hifa. Essa hifa começa a absorver nutrientes e aí começa a crescer e forma de novo os esporângios, tá? Ó, e aí você vê outro bolô aqui que veio daqui, né? Isso aqui é uma reprodução assexuada, tá? Agora vamos para uma reprodução sexuada, ó. Você tem 2 hifas aqui de 2 fungos diferentes, tá? Vai acontecer agora a liberação de substâncias como feromônios, né, que são atrativos sexuais, vamos colocar entre aspas. E aí as hifas vão se aproximando, tá? Até chegar na plasmogamia, ó. Então ocorre a fusão das hifas, tá? E agora o núcleo também vai se fundir, né, que a gente chama de cariogamia, tá? A formação dos núcleos vão se fundir agora. E aqui você vai ter uma célula
diploide, né? Chama de zigosporângio nesse caso aqui, um zigosporo, tá? Aqui você já está tendo uma reprodução sexuada, ok? E aí forma o esporângio, então vai ter aqui a divisão celular por meiose, né? E vai liberar esporos. Totalmente diferente desse aqui e desse aqui, tá? E aí vai ter a liberação de esporos, ok? Perfeito, vamos continuar. Bom, então eu falei para vocês que nós temos basicamente 3 tipos. Eu vou mostrar 3 tipos para vocês de esporos sexuados, né? Os ascosporos, que dão origem ao filo, ao ascomicota, né? Então são formados pela junção de 2 diferentes linhagens, a gente já sabe disso, são chamados de ascósporos. E esse nome asco é graças a uma estrutura em forma de saco que é denominada de ascos, tá? Essa estrutura aqui, certo? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, essa estrutura aqui, tá? Em forma de saco. Aqui é o ascóporo e aqui são os ascos, tá certo? Então, graças a essa estrutura deu o nome ao tipo de esporo que é ascósporo. Tá? O basidiosporo, né? Um tipo de esporo dos basidiomicetos, né? Basidiomicota. São os esporos sexuados, né? Externos. Se formam pela fusão de células e formação de núcleos diploide. A gente já viu isso, acabamos de ver, né, nos vídeos, como é que forma um esporo sexuado, tá? E aqui você tem alguns exemplos, né, como cada Amanita muscaria, que é um fungo muito conhecido, é aquele fungo vermelho, né? Aparece bastante na TV, em desenhos animados até, né? A questão esse fungo é totalmente tóxico, alucinógeno, etc, né? Você tem aqui fungos comestíveis, como a Agaricus campestris. Vamos dar uma olhada nesse tipo de esporo, tá? Tá aqui basidiosporo, tá? É um esporo sexuado, ok? Aqui também um outro desenho, né, mostrando um cogumelo, um basídio. Você vê aqui a stipe, né, a lamela, e é nessa região aqui da lamela que você encontra o basidiosporo. Então, os esporos, quando você vê um cogumelozinho, eles vão estar situados aqui, ó, tá? Você vai ter aqui, ó, o basidiosporo, ok? Então, aqui no esporo. Fungos perfeitos são aqueles que se reproduzem de forma tanto sexuada quanto assexuada, tá? Vão ser os zigomicotas, ascomicotas ou basidiomicotas. Aqui é o filo, né? Aqui é a classe, tá? Então, as formas sexuadas são esporádicas, né? Como a gente viu, e contribuem através de recombinação genética. Então, a grande contribuição das formas sexuadas é essa, recombinação genética, para o aperfeiçoamento da espécie, ok? Então, em geral, esses fungos produzem também estruturas assexuadas, como, por exemplo, os conídeos, tá? Então, aqui nós temos esses 2 tipos de reprodução, sexuada e assexuada. E aí tem os fungos imperfeitos, que são os fungos que produzem esporos, ou reproduzem apenas esporos assexuados, né? Então, no caso do filo glomeromicota, também do filo deuteromicota, tá? Esse filo aqui, inclusive, está sendo reclassificado. Bom, então, por hora, vamos ficando por aqui. Na próxima aula, vamos abordar com mais detalhe a questão da taxonomia de fungos. Espero que vocês tenham entendido bem o assunto, né? Por hora, quando a gente estiver trabalhando dentro dos filos, nós vamos relembrar a parte de reprodução, só que dentro de cada filo, tá?
Então, qualquer dúvida você pode colocar, digitar, e espero que você tenha um ótimo dia. Até a próxima.